Olá, começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é inteligência emocional. Que tal mudar sua vida nesta sexta-feira? E você já pode mandar aí os seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode aí fazer uma foto enquanto nos assiste, isso mesmo, olha, vai lá em frente à TV, abre aquele sorriso, afinal é sexta-feira, faz um clique bem bonito e sua foto pode aparecer aqui no final do programa. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá! Olha, facebook.com/Rede Família Oficial. Coloque também o WhatsApp, quero receber as suas opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar a partir de agora. E você aí de casa, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no programa? Então, olha só. Você lida bem com os problemas do dia a dia? E para namorar, tem aquele dedo podre? Como se organizar com o dinheiro? No estúdio, o Master Coach José Carlos Polozzi vai explicar como reprogramar seu comportamento e sofrer menos na hora de tomar uma decisão. Tem ainda os destaques da agenda cultural e as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você está apenas começando. Eu quero receber aí a sua mensagem, o seu carinho. Vamos mandar a partir de agora, gente, seu WhatsApp, a sua mensagem. Lembrando, sempre coloca o seu nome, a cidade e o estado para te mandar aquele beijo especial. WhatsApp 19, que é o nosso DDD, 971024854. Então, a partir de agora, até 1h da tarde, a gente pode conversar, tá bom? E vamos à previsão do tempo, coloca na tela aqui pra mim. Será que tá chovendo, gente? Sexta-feira, Limeira, tempo nublado, previsão de chuva, mínima 17 graus, máxima 27. Campinas também, chuva, mínima 17 graus, máxima 27. Araraquara, mínima 18, chove também. Máxima 28 graus. Então esta foi a previsão do tempo aí para esta sexta-feira. Vamos fazer aquele giro pelo país? Afinal, chegou a hora das notícias do dia. Um levantamento aponta que subiu o número de mulheres que investem em previdência privada. Esse movimento faz parte de uma onda de mulheres que conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Elas já representam a metade dos 13.700.000 clientes que pagam previdência privada no Brasil. E esse universo cresceu. De acordo com um levantamento da instituição líder de mercado, as mulheres eram 44% do total dos investidores, 10 anos atrás. A mulher, ela entrou mais para o mercado de trabalho nos últimos anos, ela tem participado mais do orçamento familiar, muitas vezes como provedora principal, né? E com isso a gente acaba sentindo esse efeito também na previdência. E comer fora de casa está mais caro. É o que mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Aquele cafezinho ou a sobremesa estão pesando no bolso. Roberto adora comer fora de casa, mas já percebeu que o programa em família está ficando cada vez mais caro. Até as sobremesas da filha estão sendo repensadas. Num restaurante você vai comer uma sobremesa, alguma coisa mais bem feita, mais elaborada. Se você tiver em 3 pessoas para comer sobremesa, você gasta aí perto de R$50 só de sobremesa. Eu quase sempre peço, né? Porque eu não fico medindo muito o preço, mas aí ele que me dá uma brecada. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, a inflação dos alimentos foi negativa nos últimos 12 meses. Só que a comida fora de casa apresentou alta de 0,16%. São as pequenas compras, como de doces e café, que empurram para cima o custo de comer fora. O valor das sobremesas subiu 5,43% no último ano. O lanche teve alta de 5,29% e o café 3,36%. Aqui nesta padaria, o preço do café não mudou.
Já os sucos e lanches estão 10% mais caros. Esse cliente sempre reclama. No começo você passa um pouco, nem sempre reclama. Então aumento que foi passado, pede desconto, a gente dá um descontinho daqui, um descontinho daquilo, o jogo de cintura e vai indo. A culpa dos aumentos vem dos custos de produção. A comida em restaurantes, bares é mais cara um pouco em função de toda a nossa mão de obra, a estrutura de câmaras frias que a gente tem que manter, aluguel. Então isso faz encarecer um pouco mais o alimento no restaurante. Deste bar saem 500 pratos por dia entre comida e petiscos. O comercial ainda está com o mesmo preço de um ano atrás. Já o preço das porções subiu 15%, mas para o consumidor que não pode gastar tanto, foi criada uma nova opção no cardápio. Agora, os petiscos também são servidos por unidade. Assim dá para experimentar vários sem gastar tanto. Não poderíamos perder esse cliente que já está com a gente há muito tempo. A gente segurou um pouco aqui os preços da casa, mesmo subindo, mesmo com essa variação da economia que teve muito, foi gigantesca. A casa teve um certo prejuízo, mas a gente segurou o máximo para que a gente realmente não pudesse perder o foco, que é a clientela da casa. Ana Carolina tem tentado economizar comendo em casa, mas admite que muitas vezes o encontro entre amigos vale o gasto. Equilibrando dá para fazer, tem que se divertir também um pouquinho, né? A polícia descobriu no Rio de Janeiro um disque drogas. Parte da quadrilha foi presa. Da maior comunidade do Rio, direto para usuários com alto poder aquisitivo na zona sul da cidade. Tem como fazer aquele esquema de 5 por 250 aqui no Leblon? Pô, fala pra tu, cara, só vai chegar daqui a pouco, mano, porque a gente no momento só tá com o skunk. As drogas pertenciam ao traficante Jorge Alves de Souza, conhecido como Goi. Durante 6 meses, ele foi monitorado pela polícia. Era Jorge quem entregava grandes quantidades de drogas para atravessadores. Goi pertence à quadrilha de Antônio Bonfim Lopes, o NEM. A guerra entre facções por disputa de território é um duro golpe no comércio de drogas dentro das comunidades. Para driblar a crise e manter o faturamento, traficantes se especializaram na venda de entorpecentes em áreas nobres, para manter clientes exigentes. São usuários de drogas que não querem se deslocar até os pontos de venda de drogas, né, arriscando serem presos ou até, né, o envolvimento com alguma atividade criminosa e recebiam a droga em casa ou no trabalho. Goi foi preso na zona oeste da cidade e quem comprava as drogas dele também. Ao todo, 5 traficantes. O esquema milionário feito por telefone funcionava como um disque entrega de drogas. A polícia já sabe que o Disque Drogas fazia 800 entregas por semana. Uma das maiores quadrilhas do Rio que faturava todos os meses quase R$ 1 milhão. Todos os funcionários que aparecem em vídeos agredindo detentos em presídios de Goiás foram afastados das funções. A prática se tornou comum no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O Ministério Público já investiga os casos e quer que todos os agentes prisionais do estado façam cursos de reciclagem, porque acredita que maus tratos sejam prática comum nos presídios de Goiás. A reclamação por parte de familiares de presos é que é uma conduta comum por parte dos agentes prisionais, de forma truculenta, não só contra os presos, mas contra os familiares de presos também. Vídeos gravados em pelo menos 3 presídios de Goiás mostram detentos sendo agredidos sem nenhuma razão aparente. Eles estão algemados e não oferecem qualquer resistência. Para com isso! Os agentes são do Grupo de Operações Penitenciárias de Goiás, o GOP. As agressões são comandadas pelo coordenador do grupo. Armas de choque são utilizadas o tempo todo contra os presos. Esse especialista em segurança diz que esse equipamento serve apenas para imobilizar uma pessoa e não para agredir. Ela é usada principalmente para impedir o ataque do agressor contra o policial. A Secretaria de Segurança Pública decidiu afastar todos os envolvidos nas agressões. E além de procedimento administrativo, que pode resultar em demissão, eles devem responder a processo criminal
por tortura. A atitude é absolutamente escandalosa, inaceitável. Nós tomamos imediatamente todas as providências. 1 hora após eu ter recebido a denúncia do Ministério Público, eu mandei afastar todas as pessoas identificadas. E novas descobertas revelam pela primeira vez o comportamento dos dinossauros. O estudo aconteceu no Rio de Janeiro. Uma descoberta surpreendente na área da paleontologia. Mistérios desvendados dos hábitos dos pterossauros. Um grupo extinto de répteis voadores, parentes próximos dos dinossauros, que viveram há mais de 200 milhões de anos. Pesquisadores brasileiros e chineses foram a campo e se depararam com 300 ovos desses animais. Em 16 deles, o achado inédito. Ossos de embriões intactos. Parte do material foi analisada em 3 dimensões. A descoberta permitiu que os paleontólogos tirassem uma série de conclusões. Ficou evidente que os membros inferiores dos embriões eram mais desenvolvidos do que os ossos vinculados ao voo. Isso quer dizer que, ao nascer, os pterossauros dependiam dos cuidados dos pais. Pela primeira vez na história, a ciência está podendo falar do comportamento desses animais. De tudo que a descoberta traz de novo, um dos pontos que mais intrigam os cientistas é uma enorme concentração de ovos numa área tão pequena. A região da descoberta fica no noroeste da China, mais precisamente nas proximidades do deserto de Rami. Essa é uma descoberta surpreendente porque ela foi encontrada em rochas de alta energia que tendem a não preservar estruturas tão frágeis como esses ovos de pterossauros. Então isso foi uma grande surpresa para os paleontólogos. O estudo vai ser publicado nesta sexta-feira na Science, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Os pesquisadores acreditam que, caso haja financiamento, também será possível encontrar material semelhante ao da China na Bacia do Araripe, um importante sítio arqueológico no Nordeste brasileiro. E essas foram as notícias do dia. Comenta aí nas redes sociais, hein? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Então entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, facebook.com/Rede Família Oficial. No Instagram é @canal Rede Família. Nos segue lá também. E hoje quero receber muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar aí uma mensagem, é só escrever com hashtag RF. TV, faz um clique bem bonito e daqui a pouco eu mostro as participações também. E eu quero receber também agora uma entrevista especial para você, vem comigo. A gente vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre sucesso e para isso estou recebendo aqui Master Coach José Carlos Polozzi. Seja bem-vindo. Virgínia, é um Tudo prazer bem? estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, uma honra estar participando do seu programa. E a gente vai falar, gente, a partir de agora sobre relacionamento, sucesso. Sabe aquela amiga sua que, conheceu uma pessoa, começa a se relacionar, mas é a pessoa errada. Tem gente que só atrai relacionamento errado, é o tal do dedo podre. Então a gente vai falar por que acontece isso, como que a gente dá a volta por cima. Será que tem cura, dedo podre? E aquela pessoa que não faz sucesso. Então eu já começo. A pergunta é, Polozzi, por que algumas pessoas têm sucesso, outras não? Algumas pessoas a gente percebe, que até se dedicam, se esforçam, mas não conseguem prosperar financeiramente. E a outra, muitas vezes nem tem estudo, ensino médio, e prospera e fica rica. Por quê, Polozzi? Já vamos começar por aí. Então, uma ótima pergunta, acho que é uma pergunta que todo mundo se faz. Isso se estende também a pessoas que conseguem emagrecer, outras não. Pessoas que conseguem ter um relacionamento conjugal de paz, amor, carinho, sexo, e outros casais vivem meia brigas, divórcio. Ou às vezes mulheres também, que estão sempre sozinhas ou se machucando nos seus relacionamentos. E é uma pergunta que todo mundo faz. Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso? Alguns falam assim, será que essas pessoas têm sorte, nascem com sorte? E estudando sobre coaching, eu tive a oportunidade de entender que o que está por debaixo de todos os nossos resultados de vida são as nossas crenças. O que são as crenças? São as verdades absolutas, aquilo que a gente acredita, que foram formadas principalmente na nossa infância, daquilo que a gente via, ouvia e sentia dos nossos pais ou pais substitutos. As experiências que a gente teve na infância, que a gente ouvia os nossos pais
dizendo, os comportamentos que eles tinham, ia gravando aprendizados no nosso cérebro. Então, se a gente viu dificuldade financeira, os nossos pais diziam assim pra gente, ganhar dinheiro é difícil, eu não tenho dinheiro. Você pensa que é fácil ganhar dinheiro não nasce em árvore. A criança, ela não tem maturidade para entender. E ela acaba recebendo aquilo se torna inconsciente. Ela cresce achando que ganhar dinheiro é difícil. Se ela viveu uma vida limitada, ela acredita que a vida é limitada. Então, na fase adulta, por essas crenças que se tornam inconscientes, ela acaba produzindo os próprios resultados de vida. Ela vai correr atrás daquilo que ela acredita. Então, se a pessoa acredita, ela sonha grande e acredita de forma grande, ela se coloca em situações em que ela vai estudar, vai buscar os caminhos, se desenvolve. Já a pessoa que acredita que a vida é limitada, ela acaba se limitando. Tem uma frase do Henry Ford que diz assim, se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Agora, é essa crença que estabelece tudo. Exato, é o início de tudo, né? Porque se a pessoa tem a crença limitada, que ela não pode ter sucesso, que ela não pode ganhar dinheiro, ou às vezes ela tem a autoimagem dela de que ela é gordinha e vai ser gordinha, ou às vezes ela, na infância, ela ouvia dizer assim que criança magrinha é criança sem saúde, e ela carregou isso durante a vida. Então, se eu tenho a crença, eu nem me movo, eu não vou atrás para buscar realizar coisas grandes, porque minha crença não me permite fazer isso. Eu acredito que a vida é limitada, e aí a pessoa vive as consequências disso. E olha, gente, nós estamos ao vivo, você pode participar. Coloca o WhatsApp aí, a pessoa já liga, você pode fazer a sua pergunta. Muitas vezes, né, a sua vida não vai para frente, tem alguma coisa que começa naquele ciclo e vai. Então, vamos fazer uma análise, né, do que está acontecendo e se tem jeito de mudar mesmo. Olha, o WhatsApp 19-97102-4854, nós estamos ao vivo, nós vamos até a 1h da tarde, então aproveita que o Polozzi está aqui e a gente já conversa e vai entender um pouquinho sobre a vida, porque tem muita gente com depressão. O que está acontecendo, Polozzi? A depressão, infelizmente, cria-se um rótulo chamado depressão e as pessoas pegam esse rótulo e começam a sentir os sintomas da depressão. Na realidade, os casos patológicos, onde a depressão é uma doença, onde ela tem um transtorno que o cérebro não produz serotonina ou alguma química específica, é a minoria dos casos. Na realidade, a depressão em si, quando não é uma patologia, uma doença, são sintomas emocionais que a pessoa tem por causa da comunicação dela. Então, se ela passou por uma mágoa, muitos casos de depressão é mágoa. A pessoa foi traída ou ela teve um abuso na infância, guarda mágoa dos pais. Então, quando a pessoa guarda mágoa e aquilo fica no inconsciente dela, ela fica produzindo pensamentos e diálogos internos que faz com que ela entre num estado depressivo. Então, além da comunicação interna dela, o que é a pessoa que está em depressão? Ela vive dentro do problema. Tudo que está acontecendo de negativo na vida dela, ela vê com muita intensidade, ela vive com muita intensidade. E já os sonhos, afastado, distante, ela não consegue ver luz no fim do túnel, ela não consegue ver um mundo colorido. E isso, neurolinguisticamente falando, essa é como funciona o cérebro de quem está com depressão. Só vê o problema e não tem sonhos. Então, a ausência de sonhos acaba causando a depressão. E a própria comunicação da pessoa. A pessoa ela fica mais deitada na cama, ela fica assistindo, às vezes, coisas negativas e que alimentam pensamentos negativos. Ela não se relaciona com outras pessoas, não faz atividade física. Então, a nossa fisiologia, se a gente muda a postura, começa a sorrir, começa a fazer atividade física, dançar, isso automaticamente começa a produzir serotonina, dopamina, endorfinas, que são as químicas que a pessoa que toma remédio para depressão precisa. Então, eu consigo usar minha farmácia interna, produzir a química que eu necessito para ser feliz, usando o meu próprio corpo, a minha própria comunicação. Agora, pelo que você percebe, as pessoas estão buscando essa transformação? As pessoas, o que eu percebo é assim, as pessoas hoje elas não sabem disso. Hoje não está sendo tão divulgado assim. Você está de parabéns por trazer para a TV esse tipo de tecnologia de desenvolvimento humano. Então, o que a gente tem feito muito é ir até as pessoas, as cidades, dado palestras em todas as cidades, mostrando para as pessoas que elas podem mudar as suas vidas através da mudança de crenças. As pessoas não sabem o que são crenças, elas não sabem que elas estão vivendo a programação que elas foram criadas durante a infância, e por isso que elas não conseguem mudar as suas vidas. Então, a gente está fazendo um trabalho forte nas cidades, palestrando, para mostrar para as pessoas que é possível mudar de vida, que é possível crescer, ter sucesso, saúde, relacionamentos,
maravilhosos e ter crescimento em todas as áreas da vida. Agora, nesse fim de semana, teve um seminário que foi considerado o maior do mundo, é isso? De inteligência emocional. Sim, em Campinas. Em Campinas, a gente teve o prazer e a alegria de realizar o maior seminário do mundo em inteligência emocional. Tinha mais de 4.600 pessoas e foi o segundo maior do mundo em desenvolvimento humano. E a gente teve, acho que é tudo a dedicação, o trabalho, uma missão. Eu acho que é muito importante você ter uma missão onde o foco é ajudar pessoas, transformar pessoas. E em 5 anos a gente acabou tendo o privilégio de realizar o que profissionais há mais de 20 anos ainda não conseguiram realizar. Ou os meus ídolos, né, que são as pessoas que eu sigo, os meus mentores. O Tony Robbins, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje ele faz eventos para 10 mil, 12 mil pessoas e está há 35 anos fazendo isso. E como que é reunir tantas pessoas num único espaço e você vê transformações? Vejo. A transformação desse evento, ele vem muito pela energia, pela mudança do estado, pela comunicação. Então, quando você vê ali quase 5 mil pessoas, e é nítido as pessoas chegando, como elas vêm carregadas de emoções, de sentimentos, de problemas, de dificuldades, e é possível você perceber isso nas pessoas chegando, e como elas saem no domingo, completamente transformadas, sorrindo, com esperança, acreditando que é possível sim viver uma vida melhor, realizando mais, saindo pessoas que curam traumas. Teve uma moça que chegou para mim no palco e ela falou assim: Polozzi, muito obrigado, porque há 4 anos eu não falava com meu pai, eu não perdoava meu pai e eu consegui perdoar meu pai aqui no seminário. E isso é extremamente motivador, é isso que me motiva a fazer o que eu faço, o que a minha equipe faz. E esse seminário acontece sempre? Ele acontece mais ou menos a cada 3 meses, na região de Campinas. E o próximo vai ser dia 24 e 25 de março, tá? Então o próximo, a gente já está esgotando as vagas praticamente, porque como saíram essas 4 mil pessoas, quase 5 mil pessoas... Nós estamos mostrando algumas imagens. Olha, tem março, já tem novamente. Março já tem, as vagas já estão esgotadas. Provavelmente em dezembro agora já acabem as vagas, porque o próximo que a gente vai fazer agora é para 2 mil pessoas, o local que a gente pegou. Então, 24 e 25 de março é o próximo seminário. Agora, como que é? A gente fala muito de relacionamento, né? Essa coisa de trabalhar com essas pessoas, transformando vidas e vendo famílias sendo restauradas, né? Pessoas deixando, muitas vezes, né, vícios. Como que é trabalhar? Porque a gente sabe que a espiritualidade também é importante. Sim. Associar tudo isso. É uma satisfação imensa poder ver isso, porque a gente entende que o que a gente ensina no coaching, que as pessoas elas devem descobrir a sua missão de vida, o seu propósito, elas devem desenvolver as suas habilidades, e tem pessoas que vivem uma vida toda infelizes porque elas não descobrem isso, elas trabalham simplesmente para pagar conta, elas não sabem o que elas gostam, qual é o potencial, qual é a missão delas, e elas aceitam essa vida. Então, quando você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a se desenvolverem, encontrar a sua missão e levar a sua missão adiante, é isso que acontece, esse crescimento, essa mudança na vida das pessoas. Tem uma pergunta aqui, até eu estou pedindo, né, da onde que é. Sempre que você me mandar minha pergunta, me manda aí o nome, o estado, a cidade. E a gente está conferindo aí alguns trechos das imagens que aconteceram no final de semana, que é sobre inteligência emocional, que a gente, né, vai aprender um pouquinho mais aí o que seria. Mas a Daniela Salles está fazendo uma pergunta, ela é lá de São Paulo, e a gente falou um pouquinho sobre depressão. Ela falou que ela perdeu um bebê de 6 meses e a partir do momento ela se isolou, ela está com um pouquinho de depressão e a culpa, a depressão, esses sentimentos, ela tem carregado isso. E ela queria saber como que explica, né? Como trabalha a questão do luto de uma mãe, como que é esses sentimentos, Daniela, né? Daniela, quando a gente tem uma perda, assim, principalmente de um bebê, um filho, alguém que a gente ama, a pessoa ela tem que viver o luto. O luto ali, ele é necessário, ele faz parte da nossa cultura, viver o luto, sentir aquela perda. Só que depois de um tempo ali, 7 dias, 10 dias, a pessoa precisa sair do luto e precisa se esforçar para isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquela perda, a imagem da morte, a imagem do enterro, a imagem do que aconteceu fica no nosso cérebro. E a cobrança, a voz dizendo, cobrando ou colocando culpa, olha o que você fez, eu perdi o meu filho. Então a pessoa precisa gerenciar esses pensamentos. A gente tem o poder, é que as pessoas não entendem isso, elas não sabem como gerenciar, elas têm pensamentos inconscientes e não percebem.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afastar todos os pensamentos como se eu visse uma imagem mesmo, um quadro, um vídeo na minha frente, e eu afasto todos os pensamentos negativos, as vozes negativas, eu silencio. Eu imagino que tem um botão aqui de volume e eu vou girando esse volume até a voz sumir. E quando eu elimino essas imagens negativas, os sons negativos, eu saio desse estado de depressão. E eu preciso começar a sonhar. Então eu preciso agora, ok, tive a perda, mas agora a vida continua. Foi uma experiência, eu passei por aquilo, foi algo para me desenvolver, algum motivo, eu passo a entender que algum propósito teve. E uso isso para poder crescer agora, para poder evoluir. Foco no futuro, começo a definir sonhos, objetivos, talvez tenha um novo filho. E coloco foco nisso agora. E se perdoar, isso é muito importante. É se olhar no espelho e se ela carrega culpa, se olhar no espelho e chamar pelo nome e falar, fulano, eu te perdoo por isso, para eliminar esse sentimento de culpa. Tem uma pergunta agora, Edson, Rio Verde, Goiás. Ele está falando que como que faz para salvar o casamento, né? A esposa foi embora, mas essa dificuldade, né, de aceitar aonde está, ele está sofrendo muito. Então, como que a gente lida com o casamento também? O casamento, eu costumo dizer assim, que cada um tem um relacionamento, cada um está com quem merece, cada um tem a vida que merece. Ele falou que desgastou o relacionamento. Então, qual que é a dica para quem está nessa situação, está nos vendo passando, né, uma dificuldade no relacionamento? O que define o resultado de um relacionamento é a comunicação. Então, se desgastou porque a pessoa vai entrando no dia a dia, na rotina e vai deixando de se preocupar e se importar com a outra pessoa. Então, para quem está desgastado o relacionamento, tem que começar a olhar para outra pessoa e começar a comunicar amor através de atos e palavras. Mesmo que não sinta tanto amor, não esteja apaixonado, mas eu devo me esforçar para fazer isso. Então, sempre como fazer isso? Elogiar, buscar o que a pessoa tem de bom, de positivo e elogiar. Aí elogia a aparência, elogia o cabelo, elogia os olhos, elogia comportamento. Então, tudo isso é coisa que vai melhorando e resgatando o relacionamento. Abraçar é muito importante, as pessoas deixam de abraçar. Já não existe mais beijo de língua no relacionamento depois de um tempo. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter um momento também, uma vez por semana ali, onde eu tô com aquela pessoa, me dedico a ela, saio para um bom restaurante, passo tempo de qualidade com essa pessoa. Eu preciso também buscar entender e conhecer a pessoa, principalmente, um dos maiores problemas de relacionamento, que acaba um relacionamento, é o financeiro e a parte sexual. Por quê? Porque a pessoa não procura se conhecer e conhecer a outra pessoa, conhecer como dar prazer a outra pessoa, como inovar na cama, o que um gosta, o que o outro gosta. E aí isso vai esfriando o relacionamento. Então, a gente tem que entender que o relacionamento, a outra pessoa, a gente tem que fazer faculdade para entender aquela pessoa, a gente precisa fazer mestrado, doutorado, porque eu tenho que me esforçar e me dedicar a estudar e conhecer quem é a pessoa, para que eu consiga fazer com que ela se sinta amada. Como é que ela se sente amada? É através de um elogio, é através de presente, é através de carinho. Então, cada um tem uma linguagem de amor específica que se sente amada. Eu preciso conhecer o meu cônjuge para que eu me dedique a ele. E quando eu começo a me dedicar àquela pessoa, porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não vou fazer porque o outro não faz. Mas eu vou fazer a minha parte, porque se eu fizer a minha parte, vai gerar reciprocidade e essa pessoa vai começar a fazer de volta. Agora tem uma pergunta aqui também deixa eu pegar aqui só um pouquinho, tem várias aqui, da nossa amiga aqui lá de Sergipe. Peraí que eu já acho, gente. Mas ela também comentou, é a Glória, lá de Sergipe, que participa sempre do nosso programa. Ela falou também que ela perdeu uma filha e ela buscou forças, superou. E falando dessa questão da fé em Jesus, essa parte da espiritualidade também, né, ajuda, né, Polonzi? Sim. É muito importante, né? Sim, com certeza. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que desenvolvem o espiritual, ciência, isso, elas são mais felizes, elas são mais prósperas, crescem mais, tem menos depressão, porque quando eu coloco a fé, eu busco a Deus, né? Se é a fé da pessoa, é a crença dela em Deus, ela tem esperança, ela tem sonhos, ela sabe que tem alguém maior cuidando dela. E é muito importante no coaching, a gente trabalha a parte espiritual, é um dos pilares da vida. Então a gente trabalha todos os pilares, o relacionamento, a saúde, relacionamento com os filhos, o financeiro, o profissional. Então a vida é um todo. E o espiritual é uma parte muito importante também que precisa ser trabalhado, que a gente precisa dar importância para isso.
Agora, como que você, né, chegou, né, para ser aí um coach famoso, percorrendo aí o país todo? Como que era a sua vida? Você também passou por esse processo de transformação? Eu passei, faz 5 anos que eu passei por um processo, antes de eu ter passado pelo coaching, inteligência emocional, ter conhecido essa área do desenvolvimento humano, eu tinha uma vida assim, eu era extremamente obeso, assim, 25 quilos acima do que eu tô hoje, era negativo, pessimista, só reclamava, nada estava bom, eu estava depressivo. Financeiramente, eu não devia para os outros, mas eu sempre não conseguia trocar de carro, eu não conseguia viajar, eu não conseguia usufruir nada da vida. Uma vida realmente financeira limitada e me machucava quando eu não conseguia dar uma coisa para o meu filhinho que ele me pedia porque eu não tinha dinheiro. Casamento, assim, destruído, era só briga, discussão, só estava junto por causa de filho pequeno. Eu não crescia profissionalmente, não fazia o que gostava, eu só trabalhava para pagar conta. E uma vida assim, onde eu não vivia a vida de verdade, eu sobrevivia, eu era empurrado pela vida. Que aí foi no momento em que não dava mais, eu não aguentava, as pessoas não me aguentavam mais, de tão crítico, negativo que eu era, que um dos meus gerentes, na época que eu trabalhava na empresa, falou assim, eu vou pagar coaching para você. Eu comecei a perceber a mudança, eu comecei a perceber que eles estavam diferentes. Aí fui fazer coaching, fui fazer inteligência emocional e isso começou a mudar a minha vida. E eu me tornei outra pessoa, feliz, positivo, comecei a realizar mais, fui promovido, emagreci 20 quilos. E eu falei assim, eu preciso levar isso para as pessoas. Como é que eu posso ajudar as pessoas a viverem isso que eu estou vivendo também? Foi quando eu fiz formação em coaching, comecei a me desenvolver. Fui mandado embora da empresa porque eu mudei de foco e falei assim, eu vou viver disso agora, eu vou me dedicar a isso. E no início foi difícil, não é fácil, assim, não é uma mágica. Mas a mudança que eu tive de crenças, de inteligência emocional, me deu mais foco, determinação, disciplina, resiliência, aguentar as pancadas, pessoas dizendo para mim, para de brincar e vai arrumar um emprego. E aí eu fui insistindo e eu comecei a dar palestra para 5, 10, 15 pessoas, uma pessoa começou a indicar para as outras, minhas palestras começaram a aumentar. 100, 200, 300 pessoas. Em 3 anos de profissão, de dedicação, acreditando muito, eu me tornei um dos maiores coaches do Brasil, já fazendo seminários grandes, estando do lado de grandes personalidades como Roberto Chiniachik, palestrando junto com essas pessoas. E agora em 5 anos, vai fazer agora em janeiro 5 anos que eu entrei para essa carreira, a gente realizou o maior seminário do mundo e está entre os maiores coaches do mundo. Então por isso que eu digo assim, que mudanças acontecem rápido. E minha vida financeira mudou completamente. Hoje eu tenho saúde, eu tenho energia, faço atividade física todos os dias. Meu relacionamento conjugal assim foi para um nível que hoje é um nível de cumplicidade, de paixão, de amor, de carinho. Me tornei um pai muito melhor. Então foram mudanças grandes em todas as áreas da vida. Por isso mudanças que qualquer pessoa pode atingir. Qualquer pessoa, e é o que a gente faz, é o que a gente faz nos nossos treinamentos, nos nossos seminários. A gente traz essa mudança rápida das pessoas através de técnica, coaching, programação neurolinguística. Elimina o que está impedindo as pessoas de terem sucesso através de várias ferramentas e faz com que elas consigam crescer, prosperar e serem bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Bom, então uma das áreas é o sentimental, né? Tal do dedo podre. O que acontece? Que tem pessoas que vivem, né? Sempre buscando pessoas erradas. É uma programação, então, mental errada? É uma programação. Tem todo o resultado que ele se mantém na nossa vida, ou ele é cíclico, vai e volta. Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento que é negativo e eu vivo nisso, é uma crença. Estou sempre vivendo assim. Ou se ele é cíclico, por exemplo, eu estou sozinho, mas aí eu começo a me relacionar com um homem que é negativo, que não presta, né? Como costuma se dizer. Aí eu me machuco, termino esse relacionamento. Aí começo de novo, me relaciono com um homem que não presta. Quando é cíclico, sempre está acontecendo, é porque existe uma origem, uma crença. E quais são? E são vários motivos que podem formar essa crença, mas o que é muito comum, por exemplo, se a filha, ela já cresceu com um pai que era alguém que não era uma imagem positiva de homem, traía a mãe falava seu pai não presta, a tia fala homem não presta, e ela já cresceu ouvindo isso, e ela cresce com essa crença de que homem não presta. E quando a pessoa tem uma crença de que homem não presta, quais são os resultados que ela vai ter? Ou ela se afasta e ela não consegue se relacionar com ninguém, porque todo relacionamento que ela já entra acreditando que ela vai se machucar naquilo, então ela prefere não ter o relacionamento, ou senão ela acaba atraindo justamente esse padrão de homem para ela. Se ela acredita que homem não presta, ela tem uma comunicação inconsciente, às vezes através do olhar, da postura, dos gestos. São comunicações inconscientes que ela acaba atraindo homens que realmente não prestam para ela, que fazem o que tem que fazer, machucam e saem fora. E aí isso reforça a crença dela de que homem não presta. Então ela está sempre produzindo esse resultado.
Então esse é um dos exemplos. Ou às vezes ela passou por uma traição e aquilo gerou um trauma muito forte e ela criou a crença de que homem não presta e aí ela sempre vai repetir esses resultados. Então é necessário eu começar a mudar. Será que realmente homem não presta? Será que não existem realmente homens que prestam, só que eu que não encontrei um, mas eu vou encontrar? E eu começo a mudar a minha crença e começo a dizer para mim, sim, homem presta, existe homem que presta, existem homens que são ótimos pais, ótimos maridos, e esse é o homem que eu vou encontrar. E aí eu começo agora a atrair, eu começo a buscar, eu começo a me comunicar de uma forma onde eu vou trazer esse tipo de homem para minha vida. Olha, deixa eu mandar um abraço lá para Jacarezinho, Paraná. Silmara tá ligadinho no programa aqui também. Agora, Polozzi, como que a gente faz também financeiramente, né? De repente, eu quero dar uma mudada na minha vida. A gente fala 2018 vai ser tudo diferente, então começo já a imaginar isso e ser grato. Até que ponto a gratidão influencia? A gratidão, hoje tem ciências, tem pesquisadores que estudam a gratidão há mais de 25 anos, que eles mostram assim, que as pessoas que são gratas e elas comunicam gratidão, elas focam naquilo que elas têm, elas agradecem pelo carro que ela tem, mesmo que é o carrinho que está velhinho, acabadinho, mas ela agradece porque ela tem um carro que ela pode ir até algum lugar, porque tem muitas pessoas que estão pegando um ônibus, tomando chuva, chega no trabalho com o sapato molhado. Ela agradece porque ela tem uma casa para morar, ela agradece porque ela tem uma cama, ela tem uma coberta que não está passando frio, ela agradece porque consegue enxergar. E quando a pessoa foca naquilo que ela já tem, ela entra num estado positivo, de felicidade, de alegria, porque aonde a gente foca, expande. Se eu começo a focar naquilo que eu tenho para minha vida, eu começo só a ver o que tem de positivo. E quando eu fico num estado positivo, eu realizo mais, eu acredito mais, eu sou mais criativo, eu busco as oportunidades para minha vida, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, porque como eu sou uma pessoa grata, as pessoas gostam da minha presença. Agora, aquela pessoa que é ingrata, que só reclama, fica, por onde ela olha, fala assim, não aguento mais, esse chefe chato, essa empresa que não dá oportunidade, ela fica reclamando das coisas, essa pessoa, ela foca no que é negativo. E quando eu foco no que é negativo, eu me coloco em estados emocionais negativos, de raiva, de inveja, de tristeza, de depressão, porque eu só vejo o que tem de ruim na minha vida, e isso faz com que eu fique paralisado, eu não vou agir, não vou realizar. Então, quando eu agradeço e sou grato, eu me coloco em estados emocionais que me levam a ter sucesso. Isso é pesquisa. E quando eu sou ingrato e reclamo, além de eu ficar paralisado, eu afasto as pessoas de mim, porque ninguém gosta de ficar do lado daquele cara que só reclama, que é chato, insuportável. É isso aí, tá aprendendo? Você que tá aí em casa, pode participar, tá bom? Deixa eu mandar um beijo lá pro Sérgio de Campinas, acompanhando aí o nosso programa. Tem mais, olha, Diogo de Jaguariúna também assistindo, mandou um coração, que ele falou, adoro o programa, que bom, que felicidade. E também lá, nossa amiga quer dicas para se casar, ó, quem quer casar? Sim ou não, né? Olha, a Missilene de Caldas Novas, ela quer saber o seguinte, qual é o segredo para ter um casamento feliz? Qual? Um casamento feliz é aquele que você coloca a outra pessoa à sua frente e também busca se amar. O que acontece? Às vezes num relacionamento, eu amo demais a outra pessoa, mas não me amo. Ou eu me amo demais e não amo a outra pessoa. Então a primeira coisa é que você só consegue amar na medida em que você tem amor para dar. E muitas pessoas se matam num relacionamento porque não se conhecem, não buscam o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. A autoestima fica lá embaixo. Então a primeira coisa é, eu preciso me amar também, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me desenvolver, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso dedicar tempo para mim também. Porque se eu tiver amor, se eu me amar, se eu tiver uma autoestima elevada, eu vou conseguir passar amor para outra pessoa. Aí ao ponto que eu me amo agora, eu começo também a me importar com a outra pessoa e começo a comunicar amor para ela através de atos e palavras e entender, e buscar entender qual é a linguagem de amor daquela pessoa, como é que ela se sente amada. Então, o relacionamento sempre vai ser, precisa ter diálogo, tem muitas pessoas que não conseguem conversar, às vezes não conseguem ouvir. Às vezes, se você parar para fazer um exercício assim, que você pode fazer o casal, para qualquer casal você pode fazer esse exercício, é você pedir para outra pessoa escrever num papel o que você gosta que eu faço. O que você gosta que eu faço ou o que eu fazia. E aí a pessoa começa a falar assim, olha, eu gostava quando você me elogiava, eu gostava quando você me levava para passear, eu gostava quando você
dava mais atenção. Por quê? Quando você fala do que você gosta, o foco vai pro positivo e a pessoa começa a lembrar de coisas positivas. Diferente às vezes de você, eu não recomendo, mas às vezes tem linhas da terapia que fala assim, olha, fala tudo que você tem vontade para essa pessoa, fala tudo que ela tem de negativo que você não gosta. Não, porque isso faz o quê? Faz a pessoa focar no negativo. Aí quando eu tô falando do negativo, olhando para a pessoa, e eu produzo sentimentos negativos, o meu cérebro ancora. A âncora é o quê? É um estímulo visual, ou sinestésico, ou auditivo, né? Algum estímulo que eu tenho que me faz colocar num estado emocional negativo. E se eu estou sempre brigando com a pessoa, olhando nos olhos dela, para a cara dela, e eu estou sempre com sentimentos negativos, só de olhar para a cara dela depois de um tempo, o sentimento negativo já vem. Então o que eu tenho que fazer? Exatamente ao contrário. Olhar para aquela pessoa, elogiar, fazer carinho, olhando nos olhos dela. Então eu tenho que focar no positivo. E quando eu for discutir com uma pessoa, eu não começo a apontar, criticar os defeitos. Pelo contrário, eu começo a falar daquilo que eu gosto que ela faça, ou que eu gostava do que ela fazia. E aí o foco dos dois fica no positivo, e não na crítica. Falar assim, você não muda isso, você tá sendo muito negativo, você tá gritando comigo, você não para de gritar, você não sai do sofá. Não, eu gosto quando você me dá atenção, eu gosto quando você se importa comigo, eu gosto quando você me leva para sair, pronto, aí leva o foco leva para o positivo. Agora, isso vale também para os pais, porque já que você falou que os pais têm um papel importante, né, que vai gravando todas as crenças, então é melhor a gente falar coisas boas, né? Sim, com certeza. E repreender com amor. Com amor, porque o que você vê muito na infância? Pais descontrolados, sem controle emocional algum, chamando de idiota, você é burro, você não serve para nada, você não presta. E aí a criança, se por exemplo, ela derrubou alguma coisa, ou ela está tentando fazer algo e não consegue, e o pai chega e fala assim, você é burro, você não consegue fazer as coisas direito, naquele momento a criança começa a aprender que ela é burra, que ela tem dificuldade, que ela não é capaz de realizar aquilo. E se isso se repete durante a infância, ela carrega essa crença de incapacidade. Quando ela cresce, ela vai procurar o que agora? As coisas que sejam fáceis dela fazer, que não precisa pensar, que não precisa se desenvolver. Por quê? Porque na crença dela, inconsciente, ela é burra, ela é incapaz de realizar coisas grandes. Aí ela fica limitada por conta do que os pais diziam para ela na infância. Então isso reflete a vida toda, até na hora de procurar um emprego, então. Sim. Porque ela se acha não merecedora. Se acha inferior, não merecedora e se limita, ela realmente se limita. Ela não vai buscar estudar, ela não vai buscar, eu posso ir além, eu posso ganhar muito bem, eu posso ser o melhor na minha área profissional. Não, ela fica limitada porque ela se sente incapaz. Isso é gravado, tem uma fase da idade da criança que é crítica, assim, de repente? Sim, principalmente de 0 a 8 anos, que é onde a criança faz mais sinapses neurais, que são as conexões neurais de neurônio com neurônio, onde se produzem os aprendizados, onde ela está se desenvolvendo, ela está conhecendo o mundo. Naquele momento, a criança não tem filtro para dizer se é verdade ou não. Tudo que ela ouve, ela recebe, como se fosse uma esponja. Tudo que ela tem de estímulo, o que ela está vendo do comportamento dos pais, o que é dito para ela, o que o professor fala, tudo isso ela vai absorvendo e vai se transformando na crença, na mentalidade dela, naquilo que ela acredita que ela é, a identidade dela, quem ela pensa ser, onde ela pensa que é capaz de chegar, quanto ela merece ter sucesso na vida. Nessa fase é a fase mais crítica. Tem um abraço para você, olha, lá de Campinas, a Cleide mandando um abraço, falou, diz pro Polozzi que nós o amamos e depois que o conhecemos, tudo em nossa vida mudou para melhor. Show, Cleide, fico muito feliz de saber disso, tá? Um forte abraço, um beijo no coração. E o Décio, lá de Ribeirão Preto, tá contando aqui que ele teve, né, um desentendimento com a esposa, enfim. E daí o problema do perdão. Tanto da pessoa que ela não se perdoa num relacionamento, você já falou, mas como veio a pergunta de Ribeirão Preto, eu acho que é bom frisar, né? É o sentimento mais difícil, o perdão, pelo que você acompanha. Qual que é o problema do perdão? As pessoas, elas deixam de perdoar porque elas não sabem o que é perdão. Elas acham que o perdão é para outra pessoa, mas na realidade o perdão é para ela. Quando eu perdoo, eu me liberto daquela pessoa, eu me liberto do sentimento, eu me liberto do que ela fez. Porque às vezes a pessoa não quer perdoar e tem pessoas que cometem atrocidades assim, de abuso, mata alguém que a gente ama. E realmente é difícil perdoar. Às vezes precisa de ajuda divina, uma ajuda espiritual para conseguir perdoar. Só que é necessário perdoar porque se eu guardo mágoa de uma pessoa, achando que eu estou me vingando dela, não vou perdoar porque essa pessoa não merece. E de fato ela não merece, mas quem merece o perdão é a pessoa que está se machucando. Aí ela, por achar que está se vingando, ela fala, não vou perdoar porque não merece. Só que é como se ela quisesse se vingar da outra pessoa,
tomando ela um gole de veneno por dia. Ah, não, eu quero matar essa pessoa, só que sou eu que estou tomando veneno. E isso é loucura fazer isso, entendeu? Então, quando eu sou vítima de uma situação, porque se eu guardo mágoa de alguém, é porque eu fui vítima daquela situação. E se eu sou vítima da situação, é porque eu sou menor que aquela pessoa. Porque se eu fosse maior, eu teria perdoado, eu teria relevado. E como eu sou vítima da situação, eu não posso ter sucesso. Eu vou me auto-sabotar, porque eu tenho que ficar numa situação de vítima. Porque se eu tiver sucesso, eu vou ser maior que aquela pessoa. E como eu não posso ser maior, eu tenho que ser sempre menor na posição de vítima, eu vou produzindo autossabotagem. Então, quando a pessoa perdoa a si pelos erros, perdoa as pessoas que ela guarda ressentimento, mágoa, e também pede perdão para eliminar a culpa, ela consegue, de fato, aí ser quem ela de fato é. Ela consegue viver com liberdade, com leveza, ela não carrega mais coisas no inconsciente dela que vai produzindo resultados negativos. Ela consegue fluir e prosperar em todas as áreas da vida. Agora, quando você fala em crença, até doença, ela pode, de repente, um câncer, sim, ser determinada por uma crença que eu tenho? O que acontece? A ciência já comprovou hoje que 90% das doenças são psicossomáticas. Então, existem muitos casos de câncer, por exemplo, que existe a célula doente, a célula cancerígena. Só que quando eu passo por uma situação de mágoa, por exemplo, que eu não perdoo, e eu fico alimentando o sentimento da mágoa, e todo sentimento, o que ele é? Ele é uma composição química, onde vai somar várias químicas do meu corpo, como cortisol, e se eu fico alimentando esses pensamentos e esses sentimentos, essa química faz o quê? Ela faz com que a célula se desenvolva. Então, hoje é catalogado, existem várias doenças que você pode dizer até qual foi o histórico da pessoa. Olha, você passou por uma traição, olha, você apanhou muito na infância, e aí a pessoa vai carregando esses sentimentos e vai desenvolvendo as doenças no próprio corpo. Gente, cada coisa. Então, quer dizer, a gente tem um CD aqui dentro. Sim, é uma máquina, assim, poderosíssima, que controla toda a nossa vida, que vai determinar se a gente vai ter sucesso, crescer, felicidade, alegria, ou se a gente vai ter uma vida limitada e fracassada. Tem um recadinho para você também lá de São Carlos. Quem é agora? A Rose. Rose, um beijo para você de São Carlos também. Ela falou, fala pro Polozzi que ele é um profissional maravilhoso, lá de São Carlos, hein? Obrigado, Rose. Beijo. Quem também está ligadinho aqui no nosso programa, a Valdete de Capivari, também falou que não perde programa. Um beijo para você, tá dando um ótimo final de semana aqui pra gente também. E, o Polozzi, agora vamos supor, já que você falou que eu carrego coisas da minha infância ao longo da minha vida, que eu tenho, né, uma programação, como que eu faço? Existe uma ferramenta, alguma coisa que, tipo, vou mudar os meus pensamentos, quero ser uma nova pessoa a partir de hoje, e aí, começa por onde? Existem duas formas para se fazer essa mudança. A primeira forma, ela é mais por repetição e é um pouquinho mais difícil, mas se a pessoa se esforçar, ela consegue. Que ela tem que mudar toda a comunicação dela. Então, como assim comunicação? Às vezes, o que alimenta pensamentos negativos em mim ou crenças limitantes é a minha rede de relacionamento. Se a pessoa está numa rede de relacionamento onde as pessoas são negativas, só reclamam, não crescem, ou por exemplo, em vez de estudar, se dedicar a ler um livro, ir para treinamentos, são pessoas que vão para o clube só e ficam bebendo e fumando, que não buscam crescimento. E essa pessoa, ela se envolve, ela está sempre com pessoas assim, ou que são negativas, ou ela está no trabalho e está com aquela panelinha que só reclama, que só fica de fofoca, que não faz nada para crescer, que fica reclamando de salário. Se o meu contágio social, se as pessoas que eu me relaciono, isso é pesquisa hoje, isso também determina as minhas crenças. Então, uma das formas eu preciso buscar andar com pessoas que são mais positivas, que crescem, que realizam, que têm sucesso. Eu troco isso, eu paro de assistir coisas que são negativas, que alimentam pensamentos negativos de crise, de morte, de desgraça. Eu começo a assistir vídeos motivacionais, eu começo a assistir coisas que alimentam a minha mente. Eu começo a reforçar e repetir, eu vou ter sucesso, eu vou crescer. Eu começo a ler livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e tudo isso vai mudando a mentalidade da pessoa. Ela começa a ter novas formas de pensar. Então, se a pessoa, por exemplo, vai buscar meu canal no YouTube ou começa a me seguir no Instagram, ela vai ver que eu estou sempre ensinando técnicas, ferramentas e formas dela poder crescer. E quando ela começa a pensar, mudar os pensamentos dela, ela começa a mudar os comportamentos. Ela começa a acreditar mais em si e vai atrás e corre. Então, esse é um caminho. E é um caminho que a pessoa pode fazer alimentando a mente dela de coisas positivas.
Tem mais aqui, olha, o André e Thalita. De onde que vocês são, André? Escreve pra gente aí, ele acabou de mandar, chegou agora. André e Thalita, Polozzi, você mudou a nossa vida, gratidão eterna, te amamos também. Como que é pra você receber isso, né? Você que passou por essa situação, né? Era gordinho, depois emagreceu, houve uma mudança e ver, acompanhar essas mudanças de perto. Porque agora você não para, né? Cada hora você tá no lugar. Não, isso é o mais gratificante de tudo, sabe? Eu tive minha vida transformada. Hoje eu ganho muito bem para fazer o que eu faço profissionalmente, mas não é esse o... Às vezes as pessoas acham que a felicidade está relacionada ao dinheiro. O dinheiro, ele traz conforto, permite você realizações, mas o propósito e o significado da vida mesmo, a pessoa que consegue ter uma vida com propósito é aquela que ajuda outras pessoas. Então, quando eu ouço as pessoas dizendo, Polozzi, você mudou minha vida, eu consegui emagrecer, pessoas emagrecendo 30, 40 quilos já, pessoas parando de fumar, de usar drogas, casamentos sendo restaurados, pessoas que são promovidas 2 vezes no ano, sabe? São muitos depoimentos. Quando eu entro nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, são as pessoas falando da transformação, e é isso que me alimenta. Todo dia pela manhã é o que eu faço, eu costumo sempre ler os comentários nos meus vídeos, nos meus conteúdos, porque isso me alimenta, me motiva e fala assim, olha o que você está realizando. Eu tenho uma crença, tá? Eu creio em Deus e acho que existe uma missão muito grande que Deus tem me preparado, me capacitado para ajudar e transformar pessoas. E esse é o maior presente, é ver essa mudança e transformação na vida das pessoas. Piracicaba, Donizete, um abraço, Donizete. Ele está falando aqui, olha, que você fale sobre o medo. Donizete, o medo, ele é um sentimento que ele faz parte da nossa vida, não tem como não sentir medo, porque o medo, ele é um mecanismo de defesa, de proteção. Por quê? Porque se a gente não tivesse o medo, a gente sairia, por exemplo, andando num bairro que é perigoso durante a madrugada e com certeza ali seria assaltado. Se eu não tivesse medo, eu iria andar 220 na Bandeirantes com perigo de morrer. Então o medo, o que ele faz? O medo, ele nos protege. O problema é, então a gente sempre vai sentir medo. Só que o problema é quando o medo nos limita. Então não fale assim, não, nunca vou sentir medo. Toda situação nova, por um mecanismo de defesa, você vai sentir medo. Agora, o que você tem que fazer? Você precisa agir além do medo. Se você fingir que tem coragem, tem uma pesquisa que mostra que se você se colocar numa posição de segurança, de coragem, a postura, colocar a postura do Superman, por exemplo, você começa a produzir testosterona. Isso uma pesquisadora mostrou, ela tem um livro escrito Amy Cuddy, e tem uma palestra dela no TED Talks, e ela fala que só de eu fingir, se eu fingir que eu tenho coragem, se eu falar pra mim que eu tenho coragem e ir pra situação de medo, eu passo por aquele medo. Então, o medo, o Will Smith, ele tem uma frase assim, que as coisas mais extraordinárias da vida estão do outro lado do medo. Então, eu vou sentir medo, mas eu vou agir apesar do medo. Então, se eu tenho medo de falar em público, deu uma situação lá que eu preciso falar em público. É agora que eu preciso agir. Eu preciso enfrentar, porque a primeira vez que eu enfrento, a segunda, a terceira, eu deixo de sentir medo e aí eu me desenvolvo. Então, quando surge uma situação de medo, é aí que eu tenho que agir mesmo. É claro que não estou falando de bobeira quando a pessoa enfrentar coisas de morte. Eu estou falando medos que bloqueiam a pessoa de crescer e prosperar. Inclusive, é a mesma resposta que serve para... Perguntei o nome dela, mas é de Belo Horizonte. A pergunta falando que ela tem depressão, passa mal, o coração dispara, a mão, né, transpira. E ela tem muito medo, se é normal, né? Quer dizer, não é normal. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você falou. Então, comece a se imaginar uma outra pessoa, né? Olhar para o espelho, resolve essas técnicas? Sim, eu acreditava que isso era tudo besteira, antes de começar a estudar e ver a base científica que tem por detrás disso. Mas no caso dela, praticamente aí já é uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, o que é? É a nossa amígdala, tá? Não a amígdala daqui, mas a amígala que fica no... Ana Maria, ela se chama. A Ana Maria. Então, a amígdala, ela fica no nosso sistema límbico, tá? No cérebro reptiliano, que qual é a função da amígdala? É nos proteger. Ela que mostra situações de perigo. E quando a pessoa, durante a vida dela, às vezes ela vai assistindo muito desgraça, ou ela anda com pessoas que só falam de fulano foi assaltado, olha como tá difícil, olha a situação, ela enche de situações de medo, a amígdala entra em choque e ela fica em estado de alerta. E tudo que acontece, eu sinto medo. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso primeiro começar a alimentar minha cabeça de coisas positivas, de ler livros de autoajuda, assistir os vídeos, pessoas ajudando, programa como o seu que traz conteúdo que acrescenta para a pessoa. E eu só vejo isso, eu começo a andar com pessoas positivas, eu altero minha postura. Tem exercícios que a gente faz, por exemplo, se a pessoa começar a pular, agitar o braço assim, ela vai começar a produzir serotonina, dopamina, noradrenalina, que são químicas que colocam ela no estado emocional positivo. Então eu começo a fazer exercícios assim, buscar as ferramentas. Os meus vídeos, por exemplo, eu ensino, tem uma série minha no YouTube que é Como Sair da Depressão. Saia da depressão e comece a sorrir. Então, se inscrever lá, Polozzi Depressão, é uma série de 7 vídeos onde eu ensino passo a passo exercícios para a pessoa poder sair da depressão. Tem a Viviane de Ubá, Minas Gerais, também. Ela falou que está amando o programa e tudo que a gente está falando é para ela, diretamente para ela. Então, obrigada pela participação, né? Polozzi, a gente está quase no finalzinho, mas daí eu quero encerrar com a pergunta que comecei, né? Por que algumas pessoas têm sucesso em todas as áreas da vida, outras não? Então, qual que é a dica para a gente encerrar nossa entrevista? A minha dica que eu falo para as pessoas é, primeiro, comece a acreditar, sim, que é possível mudar de vida. Tira todas as limitações, os pensamentos negativos e começa a buscar os caminhos. Porque o que eu digo para as pessoas? Aquilo que elas não têm na vida, por exemplo, então, se ela não tem o carro que ela gostaria ainda, o salário, o cargo, o relacionamento, o corpo que ela gostaria de ter, se ela ainda não tem essas coisas, é pelo que ela não sabe. Porque se ela soubesse como ter, ela já teria. Então, o que separa as pessoas de onde elas estão na vida para onde elas querem chegar, os seus sonhos, é uma série de passos que elas precisam aprender. Então, o que eu indico? Vai buscar o aprendizado, vai buscar o caminho, vai buscar os treinamentos, quais são os cursos, quais são as pessoas que estão tendo sucesso, estão ensinando sobre isso e paga o preço. Porque as pessoas, elas estão acomodadas, elas querem ter sucesso, elas estão jogando na loteria, esperando que o sucesso aconteça, elas estão buscando fórmula mágica para emagrecer. Não, existe um preço a ser pago. E se eu não pagar o preço para ter sucesso, eu vou pagar o preço do fracasso lá na frente. Então, paga o preço. Tira dinheiro, às vezes a pessoa está gastando dinheiro gasta R$300 com balada, ou com comida, final de semana comendo, come na sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, aí no domingo. Então, pega um pouco do dinheiro, comece a investir em crescimento, em comprar livros de autoconhecimento, em cursos que trazem essa mudança para a pessoa, porque aí ela vai começar a experimentar mudança na vida dela. Então, acredita em si e busca os caminhos, busca os vídeos, os treinamentos, os livros que vão te ajudar a aprender o passo a passo para realizar os seus sonhos. E aquela história de visualizar o que eu quero, quer dizer, é até bíblico, né? A fé é isso, de repente querer algo que ainda não tem, né? Mas se acreditar, sim, também tem que pôr em prática. Sim, coloca a fé, acredita e não é só acreditar. Atitude é agir. Também. Porque quando eu ajo, o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Tiago disse que a fé sem a ação ela é morta. Então não adianta nada eu acreditar se eu não entro em ação. Se eu entro em ação é porque eu acredito tanto naquilo que aí eu começo a ver as mudanças na minha vida. Então o importante é agir de forma consistente e massiva em direção aos seus objetivos e sonhos. Bom, para encerrar nossa conversa, queria agradecer a sua presença, né? Eu que agradeço, E Virginia. é só digitar no YouTube lá seu nome, aparece tudo. Polozzi no YouTube, Facebook, Instagram. Hoje eu tenho feito stories no Instagram com o meu dia a dia. Eu mostro meu dia a dia, dou várias dicas. Então no Instagram é Polozzi_coach, mas escreve Polozzi lá que vai aparecer Polozzi Coach e vai ser um prazer ter você seguindo a gente, te ensinando e dando mais dicas para que você consiga crescer na vida. Obrigada, Polozzi. Eu que agradeço. Deixa eu mandar um abraço lá para Itu, do Rodrigo, né? Falando um pouquinho da sua transformação, que emagreceu 20 quilos em 2 meses. Olha só que interessante. Então, um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. E chegou a hora de conferir os destaques da agenda cultural. A Larissa Israel vem aí com as dicas. Acompanhe. E o final de semana começa com muito sertanejo. As duplas Chitãozinho Chororó e Bruno e Marrone voltam a apresentar em São Paulo, capital, o espetáculo da turnê de lançamento do DVD clássico. A parceria entre os sertanejos acontece desde 2013, quando se tornaram embaixadores da tradicional festa do peão de boiadeiro. Os encontros posteriores deram origem ao DVD, que foi gravado no ano passado no Espaço das Américas. Esta grande apresentação acontece logo mais às 22 horas no Citibank Hall. No repertório, grandes músicas que marcaram a carreira de ambas as duplas. Sem dúvidas, uma grande parceria. Olha só.
E o homem Ana volta a se apresentar para os cariocas com um show de sua nova turnê do álbum 1977. Músicas desse trabalho e sucessos da carreira do artista compõem o repertório da apresentação. O nome da turnê recorda o ano em que a Organização das Nações Unidas criou o Dia Internacional da Mulher. Dia, lugar e hora, mesmo sem estar, Acordando o Prédio e Estação Zero fazem parte do roteiro. Se você é do Rio, não pode perder esse grande show que acontece hoje às 22 horas no KM de Vantagens Hall. Vamos acordar esse prédio. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. O DJ brasileiro que está entre os melhores do mundo se apresenta durante a primeira edição do Mundial de Wakeboard, que acontece amanhã, sábado. A Loki sobe ao palco e promete mais uma grande apresentação, em um dia que vai misturar esporte, música e gastronomia. Tudo isso acontece em Goiânia, no Sunset Wake Park. E agora nós vamos curtir um pouquinho de música eletrônica com a Loki. Em Bauru, cidade do interior de São Paulo, sábado é dia de curtir o sucesso de Em Cascavel, Paraná. Sábado é dia de relembrar os sucessos da carreira de Guilherme Santiago. A dupla sertaneja, formada em Goiânia, tem 20 anos de estrada e coleciona grandes sucessos. Quem aí não se lembra da música Azul, que ganhou as rádios de todo o Brasil? Já em Salvador, Bahia, domingo é dia de curtir o melhor do MPB com Gilberto Gil. O artista se apresenta ao lado de outros grandes nomes da música no festival Combina MPB. Serão mais de 30 artistas nacionais em 12 apresentações coletivas em 3 dias de evento. Gilberto Gil promete relembrar com o público os grandes sucessos que marcaram a carreira dele na música. Bom, essas foram as dicas da nossa agenda cultural de hoje para você aproveitar estes dias de folga com o melhor da música. Sexta-feira estarei de volta com muito mais. Então até lá. Grande beijo. Um beijo, Larissa, sempre tão linda. Gente, olha, estamos na reta final. Ai, que peninha! Mas temos participações. Deixa eu mandar um beijo. Ela está conversando comigo agora, nesse momento. Ela falou, oi, linda! Oi, oi! Então manda um beijo para Sandra de Itapeva. Um beijo para você e um beijo para todos que nos acompanharam aí nesse programa lindo. Tem mais gente? Põe uma foto aí. Olha aí o seu Valtair de Frutal. Um beijo nos acompanhando. A Anice de Limeira também assistindo o nosso programa. Que carinho. A Pamela Campinas. Um abraço para você também. Gente, encerramos o RF com você de hoje, com muito carinho. Espero que você aí de casa tenha gostado, aprovado bastante, aproveitado. E uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Fique com Deus. E eu volto na segunda. Até lá. Tchau!